Seja muito bem-vindo aqui ao SabaCast. Depois dessa vinhetinha, você sabe, né? Depois desse rock and roll, nós temos aqui o SabaCast, o encontro marcado, né? Já deixa seu like aqui, já aperta para se inscrever no canal, né? E ativa o sininho para receber as nossas notificações, tá? Então, eu vou apresentar aqui meu convidado, mas antes eu quero te dar um recado. Aqui na Clínica Saba, né? Ela que patrocina esse momento para a gente aqui, nós falamos sempre aí das técnicas integrativas, né, da osteopatia, né, da medicina chinesa e das terapias metafísicas, né? Enfim, nós temos conseguido bons resultados aqui com pessoas que vêm buscando o nosso trabalho para eliminar dores físicas e emocionais. Falando de dores físicas, as pessoas que têm dor cervical com irradiação para os braços, chamado de cervicobraquialgia ou lombociatalgia, né? Esse palavrão significa dor nas costas também, na lombar, e com irradiação para as pernas. Geralmente, em poucas sessões, de 3 a 4 sessões, a gente consegue eliminar grande parte dos sintomas e muitas dessas pessoas, né, 91,4% dos casos, acabam se livrando de cirurgias. Tá? Então, se você conhece pessoas com dores crônicas, né, e sofrem por isso, né, não encontram solução pela medicina convencional, podem mandar aqui para a Clínica Saba, tá bem? Clínica Saba, o fim das dores de estimação. E se você não sabe ainda, não segue a gente nas outras redes sociais, @clínica_saba, SABHA, né? @clínica_saba. E agora eu quero apresentar aqui meu convidado, né? Eu conheço ele há algum tempo e ele faz um trabalho de destaque aí para grandes empresários, né? As pessoas muitas vezes sabem conversar, não sabem vender. Às vezes as pessoas conseguem vender de uma maneira para consumidor final, mas não conseguem vender para grandes corporações, para grande empresa, né? As vendas chamadas B2B. E ele é craque numa série de assuntos aqui. Vou conversar com ele então. Professor Adriano, satisfação receber você aqui no SabaCast. Olá, meu amigo Dr. Mário. A satisfação é minha, né? Ser convidado por um profissional que admiro tanto, para a gente bater esse papo. Admiro o SabaCast, né? Toda essa produção que você faz, orienta muito a todos, e eu sou seu fã, então o prazer é meu. Muito obrigado, quero dar a mão aqui, ó. Ó, beleza, Isso ótimo. aí, meu amigo. Professor, eu fico imaginando, né? Muita gente, eu já vi passar pelas suas mãos, né? E muitas vezes não sabiam o que fazer para tornar um produto mais, vamos dizer assim, mais gourmetizado, mais palatável, para seja na indústria, seja em alguma empresa, né? E, poxa, eu queria conhecer um pouco mais da sua história aí, né? De como começou tudo isso. Você já começou sabendo que ia trabalhar com consultoria, com vendas. Inclusive, a gente não sabe, né, aqui como chamar, se é professor, se é consultor, se é mentor, né? Assim, acompanha há muito tempo. E fale para a gente, então, se isso desde criança é uma coisa que já sabia que ia fazer ou se foi acontecendo passo a passo. Olha, desde criança eu sabia que eu ia estudar. Eu adoro estudar e por consequente, quando eu estudava, eu acabava ensinando também, né, os colegas da escola. Durante muito tempo, isso foi uma rotina. Mesmo quando eu fiz a faculdade, eu dava aulas particulares. Eu gostava disso, né, me envolver com ensino, com estudo. Sou engenheiro de formação, mas a engenharia não é o meu forte. Na verdade, a área de administração é que realmente me chamou a atenção, o lado humano. E depois de 8 anos trabalhando como CLT, saí da empresa em que eu trabalhava, que foi uma escola para mim. Aí eu já era responsável por planejamento estratégico e recursos humanos. Você vê, da engenharia para humanas. Esse que foi da Guabi, não? Foi da Guabi, exatamente. Sim. Excelente oportunidade que eu tive. E montei a Propter em 2002, prestando consultoria em planejamento estratégico, qualidade e pessoas. O que acontece? Por que surgiu isso? Enquanto eu estava na Guabi, uma empresa de consultoria entrou em contato comigo e tentou, né, captar o meu perfil para fazer parte da equipe. Foi uma tentação, realmente, né? Eles queriam um consultor para trabalhar na América, viajando com a equipe, ajudando em planejamento estratégico, porque eu já estava concluindo meu mestrado na área de estratégia. E eu só não fui, porque eu era recém-casado, a agenda não ia combinar, ia ter que ficar meses fora, deixei de lado a oportunidade. Mas quando eu saí da Guabi em 2002, eu pensei, se aquela consultoria estava procurando, e oferecer um bom salário, inclusive,
Mas será que eu mesmo no mercado não consigo? E foi aí que, em 2002, eu comecei o trabalho, tanto de consultoria como de ensino. Eu fui para a área acadêmica também, né? Depois do mestrado, fui dar aulas. E essa ideia de professor, Adriano, vem por causa disso. Eu dei aula há muitos anos e começaram a me chamar de professor e ficou. Né? Ótimo. Foram quase 20 anos dando aula assim. Sim. E o que acontece? A ideia das vendas foi porque eu precisava vender meu trabalho, e principalmente para empresas. Em 2002 a gente não tinha redes sociais como tem hoje, né? Não tinha facilidade do mundo digital, tanto para captação de leads como para a nossa divulgação. Então eu tive que me desenvolver pessoalmente em vendas. E tomei tanto gosto por isso, somado ao mestrado em estratégia, que eu criei uma forma de fazer essa abordagem. Então, 22 anos, 23 anos depois, já são mais de 700 empresas atendidas, com grandes empresas, pequenas, multinacionais, nacionais, e a gente treina equipes de vendas, né, no Brasil inteiro, e também forma líderes para empresas. Esses são os 2 pontos fortes nossos hoje: formação de líderes e desenvolvimento de equipes de vendas. Foi assim. Quer dizer, lá na Guabi, então, a pessoa que tentou te contratar para uma outra empresa, você começou a perceber, né? Existiu alguma dor no mercado. Isso. E eu faço aqui o SabaCast falando de saúde, né? Então, eu também falo, será que existe a saúde empresarial? Né? Isso será que é um termo que a gente, né, fala também aqui, né? Não só recebemos pessoas, advogados, então saúde jurídica, saúde previdenciária, né? E eu falo também, tem uma mentoria das 12 áreas da vida, né? Sim. Então, saúde nas 12 áreas da vida. Por que não? Né? Empresarial, tecnológica, enfim. Existe, então, a saúde empresarial? Existe. Existe, e eu acabei deduzindo isso na prática, né? Por ocasião do mestrado, eu fiz uma matéria que era qualidade de vida. Isso lá no ano 2000, então não era como hoje, né? Mas não era como hoje em termos de dados e pesquisas. Mas já havia muita coisa sido publicada. E a professora, não me recordo o nome, mas ela era pesquisadora na Unicamp, o mestrado foi lá, e ela estudava o estresse no Hospital das Clínicas, os profissionais de lá. E lá que eu comecei a perceber o quanto que isso afeta a gente. E em todas as áreas do mundo organizacional, mas nas áreas de vendas e de liderança, especialmente, é nítido. E lá naquela época, ela apresentou um recurso que se chama escala de reajuste social. Isso é bem conhecido. O que acontece? Na escala de reajuste social, é uma escala que demonstra fatores de estresse que, por exemplo, você pode ter no decorrer da vida, como a perda de um emprego, casamento, o divórcio, perda de alguém, um carro seu que bate. Está vendo aí as 12 áreas da vida. Você está vendo? Né? Exatamente. Na parte afetiva, no trabalho, no financeiro, olha aí. É interessante você dar uma olhada como tem coincidência com isso que você está falando. Sim. Só que a escala de reajuste social, ela dá uma pontuação do potencial de estresse que cada uma desses eventos provocam na pessoa. E a ideia é que você observe nos últimos 12 meses quantos desses eventos você teve. E some aquela pontuação. Existe uma escala que mostra que a partir de X pontos, naturalmente você vai ter manifestação na sua saúde por causa daquele estresse. Manifestação física e mental. E emocional, certamente. E é muito engraçado porque naquela época eu olhei aquilo lá, a gente fez a própria autoavaliação, né? Que eventos foram esses estressantes, e eu cheguei numa pontuação muito grande, sinal de que eu tive muito estresse naquele período. E comentando com a professora, eu disse, mas olha, isso não deve ser verdade, porque eu não estou sentindo nada, não vejo essa manifestação. Ela falou assim, então, a manifestação nem sempre é uma dor palpável. Pode ser pressão alta, digestão ruim, problema com sono, questão emocional que você às vezes não se dá conta. Depois eu fui investigar um pouco mais e percebi que sim, que tinha manifestações. Mas onde que isso se soma ao ambiente organizacional? Eventos desse tipo, como eu disse, são eventos que todos nós podemos ter, né? Uma perda, e são não controláveis.
Agora, os eventos profissionais, muitos deles têm como possibilidade o nosso controle. Se a gente não estiver atento a isso, aqueles eventos profissionais se somam àqueles que já são próprios da vida, e aí burnout, estresse em excesso, estafa, aí vem todas as outras consequências. E foi isso que eu comecei a perceber desde o ano 2000. E eu fui tentando buscar um caminho para eu encontrar um equilíbrio nisso tudo. E acabei me interessando também por saúde organizacional e vendo como afeta demais os profissionais. Por exemplo, profissionais de vendas. É dito que os profissionais de vendas têm que ter muita resiliência. Ou seja, receber um não de um cliente, ele tem que ir para o outro, com ânimo, com disposição, com vontade de fazer certo. Ele recebe outro não, ele vai para o próximo com esse mesmo pique e assim por diante. Tem até um colega, né, que inclusive me mentorou uma época, e ele fala assim, vá buscar novos nãos, né? E aí a pessoa fala, tem uma mania das pessoas falarem assim, olha, o não eu já tenho. E ele fala o seguinte, ele fala o contrário, ele fala, não, o não você não tem, você precisa ir buscar o não. Até a pessoa te falar não, você não ainda tem. Nem tem o não. E é uma pessoa muito persuasiva, né, e muito insistente. Ele fala, não sou insistente, até que a pessoa me diga não, se ela me disser não, tá tudo bem. Sim. Mas se ela não me disser não, eu ainda não tenho esse não. Então eu vou buscar esse não. Né? É muito interessante isso. E para alguns vendedores, o não tem um significado especial. Não é talvez e talvez é sim. Esses são os vendedores mais insistentes ainda, né? Mas o que acontece? Quando você vai vender tentando manter a resiliência, é preciso abandonar algumas coisas. Né? Aquele passado que não deu certo, deixa ele de lá, aprende com ele, bola para frente. Não é fácil fazer isso sem saúde mental adequada. Então, há muito de preocupação, ansiedade, às vezes culpa por algo que fez errado ou por não ter feito. Tudo isso vai se acumulando e vai tornando a vida desse vendedor muito difícil. Então, eu costumo dizer que a gente deveria ser como criança, né? A criança está aprendendo a andar, ela cai um monte de vezes e isso não faz desanimar. Ela cai, levanta de novo, cai, ou seja, o resultado passado não indica que ela não vai ter sucesso depois. Isso não atribui a ela sucesso ou fracasso? Não. Tanto de vezes, quantas vezes ela caiu, né? Não atribui. Olha. E o vendedor, se tivesse essa maturidade da criança, vamos chamar assim, ele poderia. Qual que é o lance da criança? A criança está com foco no presente. Ela está com foco no agora. Daí porque vem a ideia da atenção plena, que foi um dos caminhos que eu descobri para manifestar mais saúde nesse ambiente corporativo. A criança está com foco no agora. É óbvio que ela sabe que caiu, mas isso não é o mais importante. Agora eu quero tentar. E quero tentar, e quero tentar. Você pode notar, alguns males que nos afligem, né, mentalmente, até emocionalmente, estão no futuro ou no passado. Né? Ou seja, não existem. Não existem. Você está na preocupação. Porque o futuro não chegou. Só existe o horário agora, né? Só que a gente agora. pode falar, né, com minutos e segundos. Exato. O passado também já passou, já foi embora. Já era. Então eu posso interpretá-lo, mas reviver isso me adoece. Sem contar que eu já tenho os eventos naturais que eu acabei de comentar. Então você imagina, os eventos que não são controláveis e são fatais, porque vão acontecer mesmo, uma perda, alguma coisa, e somam-se a isso aquelas minhas interpretações do futuro, que pode ou não ser bom, ou do passado que me corrói. Tudo isso, na mente do vendedor, faz com que ele tenha péssimo desempenho. Então, é uma situação de problema de saúde, realmente. E eu vejo uma questão assim, muito quando a gente vai lidar com saúde empresarial e quando a gente vai falar com um gestor ou um grande decisor lá para contratar seu trabalho, seu serviço, seja na empresa, seja para... Bom, eu chamei o professor Adriano aqui porque eu já vi ele fazendo, em grandes corporações, fazendo com que esses profissionais, esses funcionários aprendam ou reaprendam a fazer o que eles já sabiam de uma forma diferente. E quando esses profissionais viam que ele sabia tanto quanto eles, né, e estava fazendo ali um mapa para que eles refizessem todo o processo de uma forma muito tranquila, né? Eu vi, né, sei citar vários casos aqui, até porque eu acompanhei seus grandes clientes, os menores, os maiores, né? E eu também, a Clínica Saba também
é cliente do professor Adriano, né? Eu vejo uma coisa assim, né? O decisor ele quer uma coisa prática. Olha, eu quero isso. E quando as pessoas vão ao psiquiatra ou vão buscar um caso como o meu na metafísica, de repente essa pessoa está muito conturbada, né? Às vezes a gente oferecer uma solução em que a cabeça dela não está plena para pensar, porque ela está no passado ou ela está no futuro, então ela não está plena. Eu vejo uma vantagem no empresário ou no decisor, porque ele fala assim, não, mas me fala agora o benefício que eu vou ter com isso. Então, me diga. Então, ele tem essa, pelo menos assim, eu vejo que por mais que algumas pessoas falem, mas essa pessoa ela não tem uma visão espiritual, não tem uma visão, né? O psiquiatra tem uma visão toda problemática da coisa, o psicólogo talvez também, porque ele tem que entender o ser humano na problemática, não quer dizer que eles sejam complicados. Mas eu vejo a praticidade, muitas vezes, do executivo e do empresário, fala assim, tá bom, então se eu fizer o passo 1, 2 e 3, eu vou restabelecer isso, né? E aí, você me fala dessa questão da atenção plena, eu vejo uma vantagem aí. O que acontece? Esse passo 1, 2 e 3 é o modo fazer. Sim. Eu estou no modo fazer. Quero alcançar o objetivo, eu tenho metas, eu penso no futuro, planejo, olha o que já me aconteceu. Esse modo fazer é muito importante no mundo empresarial, mas ele é péssimo no momento de eu lidar com emoções. É péssimo no momento de eu lidar com relações interpessoais. Sim. Aí o modo ser, o estar pleno é melhor. Porque senão, o que acontece? Eu ligo o piloto automático e não percebo o que o outro está dizendo, não tenho empatia, Sim. não percebo o que eu estou sentindo. Perfeito. Qual que é o resultado? Ao invés de eu responder, eu reajo. E a reação, às vezes, é uma reação que traz muitos malefícios. Onde eu estava com a cabeça quando eu disse aquilo? Realmente você não estava no presente. Eu não sei se era no passado ou no futuro, mas não era aqui. Então, você imagina numa negociação com um cliente, imagina numa reunião com a sua equipe, imagina apresentando à sua equipe um novo caminho. Como é que você faz isso no modo fazer? Fazer, você traça um plano, você delimita o que é que vai acontecer e vai seguindo aquilo. Mas se for lidar com o emocional, a equipe está reativa, a equipe não está confiante, ou seu cliente também ele está percebendo de uma forma diferente da sua, no modo fazer é difícil você detectar isso e lidar com isso. Sim, não, eu digo, é uma vantagem porque se você der uma instrução, ele vai e faz. Claro. Agora, realmente é um déficit, porque muitas das vezes você fala, olha, sua equipe está assim e tal, e às vezes ele não consegue relacionar, refletir, colocar, né, sentimento, sim, emoção, exatamente. E ele fala, não, mas eu dou tudo para o meu funcionário, aí é mais complicado para ele, né? É mais complicado para ele, ele não nota, ele não se dá conta. E é um caminhar, eu não posso dizer para você que eu noto e dou conta de tudo isso daí, né? Me dou conta de tudo. Não é assim. A gente vai exercitando e você vai percebendo que melhora. Né? Quando tem disponibilidade, né? Porque tem gente sim. que também não está disponível para isso. Não, né? Não está. Não quer ouvir, não quer saber, acha que está tudo muito certo, tudo é lógica. Eu entendo que a lógica tem seu lugar, mas também é lógico que eu só vivo no presente. Então, talvez partindo desta lógica, a gente deveria se empenhar em estar aqui. Né? E eu percebo que muitas vezes o executivo não está. E isso reflete numa equipe toda. Eu já vi organizações que eu atendo com grandes problemas dessa natureza. As pessoas tentam alertar o líder, por exemplo, sobre alguma coisa que vai acontecer, não são ouvidos. Não é que não são escutados, não são ouvidos. Né? Aquela história, não, ele me falou, eu até sei reproduzir o que ele disse, mas eu não compreendi do ponto de vista dele o que significa isso, então não me movi, não fiz por merecer, né, a atenção. Nesse caso, às vezes, grandes talentos saem da empresa. Olha que coisa, será que você que está escutando a gente aqui já passou por isso também? Às vezes ali na sua organização, no seu trabalho, né, você ouviu, um líder falou alguma coisa e de repente ou você não se sentiu escutado, né, porque você ouviu o que a pessoa disse, ouviu as reclamações, né, ou falou, a pessoa te ouviu, mas ela não sentiu, não percebeu, né, a sua agonia aí, ou até mesmo não é nem a sua, é a problemática de um devido setor ali que poderia ser mudado, né, poderia ser mudado ou com um treinamento ou com algum tipo de prevenção, né? Então, se você
já escutou isso, se você se identifica com isso, né? Já aproveita aí, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e mande para alguém que pode estar, né, esperando por esse papo aqui. Tem muita coisa aqui por vir, né? O professor Adriano também vai fazer a pergunta dele para mim no final. E tem uma clássica dele ali, o jargão dele, que eu acho que depois que a gente aprende, acontece algumas coisas aí e a gente vai falar sobre isso, tá? Então continue aqui com a gente. Então, professor, realmente tem pessoas que, né, podem ter escutado aquilo, ouvido aquilo, mas não escutaram, né? Na verdade, não estavam atentos, não estavam presentes e menos ainda vão exercer empatia se não estão presentes. Sim. Isso é muito complicado, né? Às vezes a gente tem aquele gênio, que é a pessoa que conhece muito o negócio, muito a tecnologia, e ele consegue chegar nas alturas da empresa. O problema é que ele não se dá conta que ele poderia estar melhor ainda se ele tivesse presente, se ele tivesse envolvido com as questões dos demais, com a empatia e assim por diante. E tem algum caso inusitado aí que você possa citar, não no nome da pessoa, lógico, nem da empresa, mas assim, tem alguma coisa mais de exemplo prático aí que você tenha passado e que tenha dado um nó aí? Ou de repente, às vezes até por isso acabou não sendo cliente, ou até mesmo foi cliente, mas foi difícil contornar. Lembra de algum caso assim? Não, eu lembro de um caso que você me fez recordar agora, que não foi exatamente do mundo profissional. Ele começou no mundo profissional, porque era um diretor de uma grande empresa que estava fazendo uma mentoria comigo, e ele tinha esse problema sério de não estar no presente, de não escutar, e dava para notar isso no dia a dia dele. Aí ele abriu um caso particular. Isso você notando no dia a dia dele ou quem trabalhava com ele também te falava? As duas coisas. Eu ouvi dos demais, porque a gente fez uma pesquisa interna, uma avaliação 360, e também ele se manifestou, e eu participei de reuniões em que ele estava e notei isso. Então, assim, era inequívoco, que era difícil mesmo para ele ouvir os demais e assim por diante. Aí um dia, num bate-papo de mentoria, ele se abriu quanto a uma questão particular. Ele disse o seguinte: Adriano, eu não sei o que as mulheres querem. Eu falei assim, por quê? Olha, ele era casado, mas recém-separado. Olha, há 2 meses, viajei com a minha família, com a minha esposa e 2 filhos para a Europa. Nós passeamos por vários lugares, ficamos 20 dias, né, nesse ambiente, nos divertimos. Voltei, dali a menos de um mês, ela disse que queria a separação. E, assim, eu não entendo. Ela tem tudo. Ela tem um ótimo lugar para morar, a família tem tudo que precisa. Enfim, foi um desabafo. Aí eu fui obrigado a dizer a ele, mas eu acho que você está certo. Você não sabe o que ela quer. Porque, realmente, se tudo isso aconteceu e você ainda não percebeu de onde isso surgiu, não houve escuta, né? A pessoa não... Você imagine, convivendo. Se no ambiente familiar, que a convivência é constante, dia após dia, anos, com filhos, ele não se deu conta do que estava acontecendo ali, imagina no ambiente de trabalho, que as relações são mais frágeis muitas vezes, que as pessoas não se veem tanto. Né? E era esse o problema. Né? Como você falou, né, dos 12 aspectos da vida, parece que isso vai perspassando um por outro. Então, uma característica dele do trabalho também acontecia em outros ambientes. Sim, porque é a mesma pessoa, né, que está ali vivendo e que também vai para o trabalho e que também convive com filhos, né, da mesma forma, inclusive, né, convive a mesma pessoa que faz e, de repente, as falhas são muito parecidas. Né? Não são as mesmas porque as demandas são diferentes, mas é a mesma pessoa vivendo ali aspectos, né, um pouco diferentes, mas mostrando quem é diante do outro. Né? A gente sempre fala, até na parte de terapia, né, terapia metafísica, né, mas porque enfrentar o outro ou confrontar o outro não é confrontar o outro, né, é confrontar você diante do outro, diante da sua insegurança, né, diante dos seus medos, diante de tudo aquilo que você realmente ainda talvez não tenha enxergado em você. Né? É isso aí. E ter essa consciência exige que a gente esteja atento. A atenção plena, esse termo no português vem do mindfulness. É um termo que, nessa tradução, atenção plena, às vezes é um pouquinho limitado, mas significa você estar atento
às situações presentes, às diversas sensações, emoções, pensamentos que acontecem de maneira intencional. Eu quero estar atento, então eu estou atento a tudo que se passa aqui. E muitas vezes eu não estou atento ao que se passa comigo, então nem comecei esse processo, né? Deve ser comum no seu caso também, aquele tipo de pessoa que tem algum problema de saúde, mas nem ela se detectou. Ela não se percebeu. Talvez ela chegue com uma queixa, né, uma queixa genérica, quando na verdade você vai pesquisar e existe algo específico naquilo que ela está dizendo. O empresário é a mesma coisa. Ele vai dizer assim, as pessoas não querem me ouvir. Essa é a queixa genérica. Quando você vai um pouquinho mais a fundo, você percebe que é ele que não escuta, ele que não vai abrindo as portas, né? Então, uma queixa genérica, sendo que tem um problema específico. Mas o mindfulness tem uma vantagem bastante grande para as pessoas que têm essa visão mais lógica, porque ele podemos chamar de uma técnica, mas é mais do que isso, comprovada cientificamente. Embora a origem venha do Oriente, né, de alguns princípios budistas, hinduístas, mas a prática em si foi trazida ao Ocidente pelo Kabat-Zinn, que testou isso de uma maneira acadêmica, né, utilizando o mindfulness, atenção plena, para o controle do estresse e da dor. Isso está tudo muito documentado desde os anos 70 e vem se multiplicando. Que legal. E agora você está estudando a mindfulness, então? Sim, exatamente. Porque assim, há um tempo que a gente ouve até e faz cursos contigo, faz imersões, mentorias, sim, e as pessoas, os mentorados, os alunos perguntam, né? Ô, Adriano, mas você não faz essa parte emocional? E o Adriano sempre fala assim, não, essa parte emocional não é comigo, né? E agora eu vejo o Adriano, né? Realmente já era tarde, né? Poxa era vida. Era tarde. Você sabe que nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação em musicoterapia. Então minha aproximação começou ali, mas eu vinha por conta própria desenvolvendo trabalhos de meditação. E isso me aproximou da ideia do mindfulness. Daí quando eu conheci e houve essa oportunidade de especialização na Unifesp, eu falei, eu vou fazer. Então faz um ano que eu tenho estudado. Eu acho ótimo, porque assim, as pessoas ficavam, de certa forma, frustradas ao perguntar. Não era? Era. Não é? Era. As pessoas ficavam frustradas, falando, mas como não? Né? Como você não faz isso? E aí a gente começava a perceber também, né? Por que elas ficavam tão frustradas, né? Porque o professor Adriano, ele sempre foi, né, nos cursos dele e tal, ele teve sempre vamos dizer assim, a didática necessária para, às vezes, te chamar a atenção, te dar um puxão de orelha de uma maneira super delicada, super fluida, né? E assim, muito alinhado, né? Então, quando você precisa, claro, e as pessoas pagam por esse puxão de orelha, porque são puxões de orelha educativos e que, de repente, você fala assim, opa, você não estava vendo isso aqui. Então, de certa forma, as pessoas ficavam frustradas porque falam assim, poxa, mas você me deu uma super lição aqui empresarial e como você não faz isso na parte emocional? Então, que legal que agora na parte mental, parte mental, né, de mindfulness, você consegue alinhar. Eu procuro ajudar por causa do seguinte, eu vi uma frase do Peter Drucker, falecido Peter Drucker, né, um guru aí da administração, reconhecido mundialmente, ele dizia o seguinte, já no fim da vida, eu parei de ensinar os gestores a liderarem pessoas. Comecei a ajudá-los a liderarem a si mesmos, para daí sim eles liderarem as pessoas. Eu falei, faz todo sentido. Eu tenho que estar bem, tenho que me conhecer, tenho que me entender para daí eu conseguir fazer algo. Você é uma pessoa, né? Então eu fui buscando, né, meio que orientado por essa expressão dele, e eu percebi nos outros também isso. Usando o modo fazer para resolver coisas do modo ser, eu falei, acho que tem alguma coisa dando errado aí. E muito estresse, muita ansiedade, muito desgaste emocional por coisas que não são necessárias. Dado que a gente já tem todos aqueles eventos da vida que já vão tomar o nosso emocional aí de vez em quando. Então, eu falei, e se eu conseguir levar um conhecimento de modo que avance um pouco? Eu não tenho pretensão nenhuma
de lidar com as dores emocionais. Essa é a especialidade do Dr. Saba, né? O Dr. Mário Saba faz isso muito bem, mas eu posso ajudá-lo a enfrentar um pouco mais o dia a dia corporativo de modo mais sereno, Sim. evitando que soe o alarme toda hora de que o estresse chegou no limite. Porque senão aquele ajuste social ali, né, Vai dar vai escala, aumentar a lista. vai dar né? uma escala e sabe que naturalmente vai somatizar. Sim. E é engraçado a história da escala, do reajuste social, porque é preciso medir os eventos dos últimos 12 meses. Então é estranho que a gente ouve, às vezes, alguém que saiu em férias e teve uma crise, um ataque de pânico. Fala, mas como assim? Estava em férias, estava num lugar maravilhoso. Então, mas o que vem nos últimos 12 meses ainda provoca. Não é só o presente, não é só o fazer, é o fazer, sentir, estar e tudo isso junto quando eu estou num silêncio também, né? Porque algumas pessoas não conseguem dormir. Dormir é um silêncio profundo. E nesse silêncio, o que fica ecoando, né? Exatamente. E lidar com isso, o modelo de atenção plena ajuda. Tem pessoas que confundem atenção plena com meditação. Então, eu devo fazer uma meditação, posição de lótus e tudo. Então, diferencie isso para a gente, professor. Bom, a meditação é um caminho para exercitar a atenção plena. É como se fosse uma academia que te prepara para fazer um esporte. Então, uma meditação simples, pensando na respiração, por exemplo, me ajuda a treinar a atenção plena. Ela não é a atenção plena em si, ela é um exercício. Existem várias técnicas de mindfulness para você treinar isso. A da respiração é um exemplo, mas é bom lembrar que são coisas diferentes. Eu vou à academia, me preparo fisicamente, agora eu consigo correr, por exemplo. Então, correr talvez fosse o mindfulness e a academia a meditação. Porque eu posso ter a atenção plena sem ter meditado. Sim. Eu simplesmente estou presente, atento, com intenção, agora. Estamos aqui com atenção, falando, mas se, por exemplo, eu vejo muito em networking, a pessoa quer falar, e muitas vezes quando fazem o networking de maneira errônea, né, ou enganosa, quer falar, mas antes do outro falar, ele já está pensando o que ele vai, né, o que ele vai impor no outro. Exatamente. E às vezes ele não está tendo atenção plena no que o outro está dizendo para ele. Exatamente. E eu percebo que às vezes alguns tipos de prática que nos absorvem bastante nos levam à atenção plena e não só meditação. Se você toca um instrumento e está completamente voltado àquilo, ali. Então você está na atenção plena naquele instante, mudando completamente o ambiente. Se você faz escaladas, tem aqueles que fazem escalada sem aparelho, você imagina a quantidade de atenção plena que ele tem, ele não se distrai. Ele vai subir aquela encosta sem se distrair, porque saindo da atenção plena ele cai. Então, mas o que será que o motiva? Eu não sei, claro, dizem adrenalina, conquista, mas o estado de atenção plena duradouro que ele tem também manifesta uma recompensa. Sim, absoluta. Né? Absoluta. Inclusive, quando a gente está naquele estado de flow, que dizem que você está imerso numa coisa que você gosta, domina e te entretém, você nem vê o tempo passar, são características que me levam a entender que você também está ali na atenção plena. Você está fazendo algo com grande prazer, que você domina. Acontece isso muito aqui no SabaCast. A gente vai ver daqui a pouquinho e fala, nossa, o tempo já era. Mas já? É isso mesmo. É isso mesmo. E é desse jeito. Voltando ao caso se temos saúde mental no ambiente de trabalho, eu vejo como uma grande oportunidade, né, que nós temos de tratar esse assunto hoje, porque está cada vez mais comentado no meio empresarial. É o janeiro branco. Sim. Né? Você tem outubro rosa, tem tudo isso, né? Prevenção ao suicídio. Eu trabalhei 2 anos como voluntário no CVV. Sim. Uma coisa que pouca gente sabe, mas fui voluntário no Centro de Prevenção ao Suicídio. Olha só. CVV. E atendimentos anônimos, né? E tanto anônimo quem liga, como anônimo quem está respondendo recebe. Ali, sim. E é um processo muito interessante você notar que todos os seres humanos têm um elemento no mínimo em comum, que é o sentimento. Né? Pode ser qualquer classe social, qualquer idade. Cheguei a receber chamadas de crianças de 10 anos de idade. Olha.
preocupadíssimas porque tiraram... Foi um caso assim, que foi a criança preocupadíssima porque ela tirou uma nota ruim no boletim e tinha que mostrar para os pais. A gente pode dizer, mas isso não é nada. Não, para aquela criança naquele mundo, para o mundo dela era. Então realmente. não dá para medir Né? sofrimentos. Sim. No mundo corporativo, alguém vai ter que fazer uma apresentação e chora porque fica ansioso, fica com medo. O outro faz a apresentação dando risada. Fala, mas como assim você está com medo disso? Então, o sofrimento não é comparável exatamente, mas é comum a todos os seres humanos. Não existem medidas justas entre os homens, né? Mas a gente não tem uma régua para medir cada um, até mesmo em cada um desses 12 atributos aí da vida, na parte pessoal, profissional, né? Cada um desses tem 3 sub-áreas, né? Na parte profissional, pessoal, saúde e qualidade de vida, quer dizer, cada um saúde e relacionamentos, né? Então, cada um deles tem mais 3 sub-áreas, ou seja, sejam 12 áreas da vida que são totalmente impalpáveis, até mesmo financeiramente, se você vai medir aquilo em números para alguém e fala assim, não, mas para mim 1/10 disso eu tenho menos de 1/10 disso que você está me mostrando e para mim já está suficiente. Né? Então, até numericamente, fica algo que pode ser claro e objetivo, mas que para alguma pessoa, né, isso pode ser insuficiente, 10 vezes mais aquilo que você está mostrando pode ser insuficiente, e para outro, 20 vezes menos já pode ser o bastante. Né? E você vê, um líder, por exemplo, se ele segue aquela ideia de que trate o outro como você gostaria de ser tratado, ele pode incorrer num erro muito grande. Sim. Porque, para mim, isso não faz diferença, então eu posso falar. Então, eu não posso. Posso, só que para o outro afeta demais. Sim. Então, quando a gente olha essa falta de empatia, isso torna o ambiente mais doente. Sim. Né? A organização fica mais doente. Veja só, né? Quem é a autoridade para cuidar das pessoas, que é o médico, o Conselho Regional de Medicina, professor, de São Paulo, o CREMESP, diz que o médico, a vida média do médico homem é 69 anos. Olha. Não chega aos 70. Das mulheres ainda, não chegam aos 60, 59 anos. Olha da isso. Mulher médica. Então, a vida média. É claro que hoje, com mais recursos e tal, alguns estão se atentando, porque existe o burnout e outras síndromes aí, mas que são multifatoriais, inclusive, né? Muitas vezes essas pessoas, mesmo com férias, com uma tratativa, terapia, às vezes não melhoram, levam muito tempo. E não é só o médico, né? Quem lida com pessoas, geralmente líderes, professor, o policial, gestores de RH, né? Pessoas ligadas à coordenação de seres humanos, de pessoas, então se estressam muito mais. Então, veja como é paradoxal isso aí, né? A questão do reajuste social aí, e junto com todos os outros remédios que deveriam ser remédios para a nossa saúde. Inclusive, o médico deveria olhar para essas outras áreas da vida e não só olhar, porque assim, ele cuida do outro, mas ele precisa primeiro cuidar de si, né? Ou liderar a si mesmo. Então, tudo isso é muito importante, né? O professor falou aí do qual o nome do autor? Do Kabat-Zinn? Não, e do Peter Drucker. Do Peter Drucker, do Peter Drucker, que falou que a pessoa precisa ser líder de si mesmo, né? Isso ele lá na altura dos seus 90 anos, ele estava dizendo isso. Depois de passar muitos anos convivendo com isso, falou, cara, a conclusão que eu chego é essa. Olha que interessante. Liderar a si mesmo. E eu acho que é esse o caminho mesmo. Perfeito. Agora, você comentou, né, desses diferentes profissionais, quanto de estresse e de situações adversas que eles enfrentam. Agora, você imagina carregar isso nas costas. É o que eu faço, eu não estou com atenção plena. Eu trago o que aconteceu hoje no meu trabalho, fico pensando no que pode acontecer amanhã. E isso tudo vai... E além de que, é importante lembrar que existem o problema em 2 camadas. Por exemplo, quando acontece um problema corriqueiro, imagine que alguém bateu no seu carro, mas não aconteceu mal com ninguém, não aconteceu nada de mal, a não ser o próprio veículo. Aí você tem um seguro e vai resolver. Esse é o primeiro problema, que acarreta uma série de coisas. Por exemplo, você vai se atrasar, ou eventualmente você vai perder um tempo resolvendo o assunto. Então diz que dá uma dor de cabeça resolver isso.
Agora, eu posso criar um segundo problema, que é, fico muito nervoso, isso acaba com o meu dia, acaba com a minha semana, começo a brigar com outras pessoas, não consigo render mais no trabalho porque aquilo me aconteceu. Ou seja, o problema 1, que já era um problema que me provocou bastante desgaste, se transformou no problema 1 mais 2, só que esse 2 foi eu que criei. E a pessoa não enxerga isso, e isso é concomitante, né? Ao mesmo tempo, Exatamente. ela não enxerga que foi ela porque que ela criou. está no piloto automático. Sim. Se eu desligo o piloto automático, eu noto que eu estou sentindo frustração, estou sentindo raiva, eu me dou conta disso, e é natural sentir, eu me permito fazer isso, e sei como lidar com isso agora, eu sei como responder e não reagir. Eu evito. Comigo aconteceu uma vez, parei um carro num lugar que era uma rua sem saída, e fui fazer um curso de fotografia, um hobby, assim, só para aliviar, né, a cabeça. Sim. Era um sábado. Parei ali, uma rua que não tinha ninguém, sem saída, mas tinha uma placa de não estacione. Vários carros estacionados, estacionei ali. Falei, você acha que ninguém vem aqui? No meio do curso foram avisar que estavam guinchando o carro. Poxa vida. Aí eu cheguei lá e realmente guincharam meu carro, e tá certo, né? Eu que parei errado. E tinha lá um papelzinho da Indec para eu buscar o carro. Segunda-feira, né? Eu voltei para o curso e continuei, como se nada tivesse acontecido. Na volta eu pego um Uber, minha esposa estava comigo, ela falou, nossa, mas você não ficou bravo? Não, aconteceu. Aí que eu me dei conta que eu já estava incorporando essa ideia. Sabe, o problema 1 aconteceu, eu não vou gerar o 2. Eu continuo na minha, faço o que tem que fazer, curti o sábado, o domingo, segunda-feira, eu tive que ir lá, pagar a multa, passar uma manhã resolvendo isso, porque eu mesmo provoquei, de certo modo, né? Aprendi com a lição. Mas você vê, o problema 1 não precisa se transformar em problema 2. Sim. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade disso, né? Grande parte das pessoas, e existem setores também da vida, né? Então, por exemplo, aquele problema afetivo que a pessoa tem ali com família, com pai, com mãe, com irmão, que já tem há muitos anos, ela já aprendeu, né? Não só através da genética, mas da epigenética, né? Porque a genética é aquilo que, vamos supor, todas as pessoas da sua família ali têm uma propensão, problemas glandulares, enfim, hormonais, e aí todos são mais gordinhos aí, vamos supor, né? Outra coisa é o tipo de geladeira que você aprende a ter, porque depois de casar você não está mais com a sua primeira família, né? Você já está numa segunda família, você, sua esposa, e aí você vai ver a geladeira é a mesma, né? Você já notou isso? Né? Não fica bravo comigo não se você está, né, fora do peso e tal, mas enfim, dá uma olhada na sua geladeira, ou então muitas vezes você é magro e você não está bem nutrido, né? Então isso também não é saúde. Mas dá uma olhada se a sua geladeira não permanece a mesma, né? A epigenética é o treinamento que a gente teve com as pessoas com quem a gente conviveu os primeiros anos de vida. Então veja que às vezes tem coisas que são mais, as pessoas conseguem lidar melhor, mas tem coisas que, por exemplo, com aqueles problemas mais ali de casa, ou da vida afetiva, ou da vida do casal, é mais difícil fazer isso, né? Eu percebo isso também. É mais difícil. Esse dar-se conta é mais difícil. Até porque muitas vezes a gente não está no lugar que está. É comum a gente ver pessoas, amigos, numa festa, cada um olhando seu celular. Onde é que eles estão? Exato. Estão no mesmo ambiente físico, mas e aí? Estão em Nárnia. Um está em Nárnia, outro está... E a gente não se dá conta. E aí senta em frente à TV e vai comendo. Quando você vê, você comeu um monte de coisa que não devia. É esse piloto automático, de novo, Sim, que a gente, né, recorre. Até se jogarmos o mesmo jogo no mesmo celular, cada um vai se remeter a um cenário diferente. Imagina, né? Que loucura, né? Vai. Esse é um ponto Professor, importante. e como é que é isso, né? Primeiro a gente aprende, depois fica mais fácil? Como é que é a frase, né? Tudo é fácil depois que se aprende. Né? Essa é a ideia. Porque realmente eu notei isso, né? Tem gente que diz assim, não, mas isso é fácil. Então eu sou muito burro, né? Porque eu não estou conseguindo fazer. Ele diz que é fácil. Mas não, é fácil depois que se aprende, na verdade. E eu acho que a maioria das coisas na vida é assim. Depois que se aprende, começa a ficar fácil. Tem algumas que demoram para aprender, né? Tocar piano muito bem vai demorar. Mas depois que você vira um concertista, já está mais fácil. E coisas do dia a dia, às vezes, uma mudança de percepção torna mais fácil a nossa vida. É isso que eu acho que é interessante. Alguns gatilhos que a gente aciona
pode nos ajudar a ficar melhor, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Perfeito, professor. A gente está chegando nos momentos finais, eu vou fazer Opa. a dinâmica aqui, mas antes disso eu queria te perguntar, na vida empresarial, né, o que tem um padrão, tem alguma coisa que você notou que depois que, olha, isso aqui foi sine qua non, né, depois que alguns empresários aprenderam isso, facilitou, ficou mais fácil a vida deles. Depois que eles olharam para certa questão, ou no negócio deles, ou até mesmo nessa parte do mindfulness, do mental, né? O que você notou como padrão? Talvez existe alguma coisa assim que depois que eles aprenderam facilitou a vida. Olha, existe uma espécie de escuta que eu estimulo os empresários a fazerem. Porque aconteceu comigo. Né? A uma certa altura da minha vida, eu comecei a trabalhar como líder e não sabia fazer isso. Eu saí da faculdade e já me colocaram lá com cargo de liderança. Eu não sabia fazer isso. E estava indo tudo muito mal. Eu vi que eu estava perdendo minha equipe, eram 15 pessoas e eu não estava conseguindo liderar. Juntei todos numa sala e falei, olha, escrevam aí no papel 4 coisas que vocês consideram que eu faço bem como líder e 4 coisas que eu preciso melhorar. Bom, eles fizeram. Falei, tem que ser unânime. Fizeram. E mostraram para mim. A primeira coisa que eu fui ver é o que eu tenho que melhorar. E estava lá na primeira delas. Não admite quando erra. Aí eu comecei a pensar. Poxa, eu já ouvi isso do meu pai, da minha mãe, da namorada, dos colegas da faculdade, porque eu era recém-formado, né? Dos amigos, agora no trabalho. Ou eles fizeram uma conspiração para me deixar deprimido, né? Todo mundo está ali combinado para isso, ou é uma verdade. E o que isso tem a ver com o executivo? Eu sempre aconselho o executivo a fazer isso. Liga seu radar e observa se isso que você ouviu como feedback no trabalho, você já ouviu em outros ambientes também. Ouviu isso dos seus colegas? Ouviu isso de outros familiares? Ouviu isso do ambiente em que você estuda? Se você ouviu mais de um deles falando a mesma coisa, preste atenção. Quer dizer, o que eu te perguntei, o padrão é o padrão que eles ouvem todos os dias. Exatamente, mas o fato é, quando eles ficam atentos a isso, aí muda. Porque existe esse eu cego. Eu mesmo achava que eu não era assim. Apesar de todo mundo falar, não, claro que eu admito quando eu erro. É que eu não estou errando. Nem Rorex, aquele branquinho lá, eu não uso, porque, poxa... Mas você entende como é que é? Então, no fim das contas, quando eles se dão conta que nos outros ambientes, pessoas que não se conhecem falam a mesma coisa, é como se eles despertassem. Falassem, cara, eu tenho que fazer algo sobre isso mesmo. Certo. Não é implicância do meu colaborador, do meu parceiro, do meu cliente, é realmente algo em mim. E isso muda completamente. Eu já vi mudanças incríveis por essa percepção. Perfeito, perfeito. Bom, agora nós temos aqui o Doutor Estranho, vamos fazer E você vai pelo racional, deixa ele escolher um número, ou você vai pelo sinestésico? Como é que é? Quer colocar? Vamos lá, pegar alguma coisa? Vamos lá. Tá. Pegar qualquer Cuidado, coisa. a caixa vai morder a mão aí. Opa! Vamos lá. Peguei aqui. Aí, opa. Perfeito. Esse é o Homem de Ferro aí, hein? Meu Deus. Aí, hein? Qual foi o momento em que o Adriano se sentiu aí um super-herói, um Homem de Ferro, né? Tem um momento aí em que ele se sentiu forte? Olha, teve um momento em que a minha empresa, mesmo sendo pequena, né, hoje também é pequena, mas nós temos no máximo 14 consultores conosco, mas foi menor, e aí eu consegui conquistar um grande cliente, mesmo concorrendo com a maior empresa de consultoria do Brasil. Então, aí eu me senti o Homem de Ferro, o super-herói. Foi isso que aconteceu uma vez. Eu lembro até hoje, foi um dia marcante. Então, acho que é isso. Pô, que legal, ótimo, muito bom. Então, E você, quando você se sentiu um super-herói, né? Aproveita e comenta aí pra gente, né? Já aproveita, deixa seu like aí e se inscreva no canal, tá? Professor, aqui agora tem uma pergunta que você gostaria de fazer para mim? Sim, então vamos lá. É muito ácida? Se for muito ácida, hein? Não, é uma consulta, porque... Fica à vontade. Porque você comentou sobre os 12 aspectos da vida, né? E muitas vezes o executivo ele não olha para nada disso. Ele olha para um ou outro. O financeiro, o intelectual, às vezes um pouquinho mais o trabalho. Mas que recomendação você poderia dar a um executivo para que ele começasse a olhar essa diversidade de coisas? Porque ele está olhando muitas vezes para um lado só.
Eu sempre pergunto, né? Eu sempre falo assim para ele, né? Tem duas coisas. Uma é que uma reflexão que eu faço comigo também. Eu falo, poxa, e se hoje fosse meu último dia? Boa. Né? Se hoje fosse meu último dia e chega aqui, você não é mais assim, né? Você não é mais casado, você vai embora daqui e vai para nem eu sei, nem você sabe, né? Se vamos supor, Deus te desse uma última chance e falasse assim, ó, volta e resolve isso agora, ou você vem comigo. O que seria essa uma coisa que você resolveria? Né? Ótima reflexão. Nossa, fantástico. Então é algo que às vezes sai umas coisas da caixa, né? Assim, não, mas peraí, deixa eu... Não tem porta lá fora, não tem mais nada, não dá para recuar, é só ou ir para onde você não sabe, ou resolver essa coisa. O que seria essa coisa? Que legal. Voltar para fazer essa coisa. Que legal, é um insight incrível que a gente tem. Já estou pensando aqui, já está fervendo já. Muito, muito bom isso aí. E a outra questão seria, né, se você não mudasse, né, como é que você enxerga que as coisas iriam acontecer daqui para frente? Como se sua vida estivesse exatamente como está. Você estaria satisfeito até o final da sua vida? Né? Boa também. E aí a gente começa a olhar para questões, né, que a pessoa, por mais prática que ela seja, ou mais racional, fala, puxa, rapaz, acho que eu não estou dando uma olhada nisso aqui. Eu acho que realmente não estaria bom, estaria um pouco sem graça. Aí ele também te dá alguns insights, alguns aspectos, né? Então, verdade, e te ajuda a pensar no planejamento disso também, porque se ficar do jeito que está, para onde eu vou, né? Agora, às vezes são coisas uma a uma, né? Uma a uma que vão vindo. E eu vejo até que para escolher seu terapeuta, seu mentor, precisa ser uma relação de confiança, de sinergia muito grande, né? Concordo. Porque se a pessoa não tem uma empatia pelo outro, nossa, não vai funcionar. Não vai. Pode ser o melhor terapeuta do mundo e tal, ele não vai se abrir para você, né? Precisa ter essa relação de confiança, essa empatia. Sim. Essa empatia tem que estar presente. Tem razão. Exatamente. Professor, muitas vezes a gente publica lá no LinkedIn ou muitas vezes no YouTube, poucas pessoas veem, né? Mas se a gente tiver aqui uma porta aberta para que todo mundo escute, né? O que seria a mensagem final aqui para que essa pessoa daqui a pouquinho, né, veja o professor Adriano e fale, puxa, eu te vi no Sabacast e aquela coisa prática que você me disse ali no final, olha, fez muita diferença para mim, né? O que seria isso? Eu quero realmente não só trazer pessoas que inspirem, mas pessoas que deem alguma coisa prática que eu confio. Então, né, você sabe que eu confio, né, em tudo que você faz aí, no seu trabalho. Então, por favor. Bom, então, obrigado por essa oportunidade, né? Deixar uma mensagem. Eu diria o seguinte, se você estiver andando, ande. Se você estiver cantando, cante. Se estiver conversando com alguém, converse, ou seja, esteja presente. Não esteja fazendo outra coisa enquanto você faz o que acontece agora. E se você precisar desenvolver sua equipe de vendas, vem falar comigo, sua equipe de líderes, vem falar comigo. Pode encontrar no LinkedIn. Isso, né? Adriano Pedro Bom, pode pesquisar isso lá que você vai me encontrar. E que estejamos presentes para poder conversar, para poder trocar ideias, experiências, e ajudar a construir um mundo melhor para nós, para todos. Professor Adriano, muito obrigado. E muitas pessoas são boas, mas assim, no cartório, né? Eu já ouvi isso, né? Isso mesmo, muitas pessoas são boas, mas registrado com esse nome assim, Pedro Bom, né? Em cartório, não tem tantas assim. Não tem. E eu quero agradecer muito a você, Mário, admiro tanto, né, você, não só por a sua carreira aí, né, na área da saúde, mas eu sei que você tem esse exercício de disciplina com esporte, artes marciais. E uma das coisas que a gente procura num vendedor é se ele trabalha assim. Se ele tem algum hobby na área de esportes, na área da... Por quê? Porque é sinal que ele tem disciplina, é sinal que ele tem determinação, é sinal que ele se supera. Então, você tem isso, né? Tanto poderia ser na área de vendas como na área da saúde. Então, meus parabéns, admiro esses dois lados aí também, né? O lado da saúde e esse lado da determinação e conquista pessoal. Muito obrigado, professor. Obrigado, é recíproca admiração, viu? E obrigado aqui. Você também continue no Sabacast e volte ali no Sabacast, veja alguns outros episódios ali. Eu sugiro que você assista ali o do Dr. Cláudio Pilon, né? Que também foi um excelente episódio, tá bom? E já aproveita e deixa um joinha pra gente. Um grande abraço para você, fique com a gente aqui no Sabacast. Até a próxima, até mais, tchau.